Eu sou Silvia Almeida, estou falando aqui de Sorocaba, morei em São Paulo a vida inteira, mas agora tem 2 anos e meio que eu estou aqui em Sorocaba. E como... Eu trabalhava numa multinacional quando eu descobri o HIV, e eu tive toda o benefício de uma política de AIDS empresarial que tinha na mineradora. E aí, quando eu descobri o HIV e eu fui procurar entender a viver com HIV e fui para um grupo de ajuda mútua, eu via o quanto isso não era comum, quantas pessoas se escondiam, quanto o preconceito era grande, né? Então, além de me tornar uma mulher vivendo com HIV em 94, alguns anos depois eu me tornei uma ativista no foco da não discriminação, da prevenção, né? E fiquei, assim, 30 anos nessa empresa, fazendo um trabalho dentro e fora da empresa. E aí, depois, quando eu me aposentei, eu abri uma MEI, também abri uma consultoria, porque o foco era trabalhar a prevenção e era trabalhar a não discriminação, né? O meu foco principal eram as empresas. Mas, assim, para minha decepção, as empresas não querem falar sobre o HIV e AIDS, eles querem apenas algumas palestras periodicamente, mas eu continuei assim, no ativismo, e fiquei 2 anos e meio, fui convidada pelo UNAIDS, que é um órgão da ONU para trabalhar prevenção global, né? Tem UNAIDS em vários países, e eu fiquei 2 anos e meio com eles, então foi muito aprendizado, foi muito bom o trabalho com eles, né? E acho que isso hoje me dá suporte para atuar em vários setores, aí, em várias áreas de prevenção, de não discriminação, de saúde sexual e reprodutiva. E embora eu, na pandemia, me entreguei às minhas plantinhas, ao meu jardim, a horta, isso e aquilo, o vírus está difícil de ir embora, então vamos voltar a trabalhar, né? Nem que seja por essa caixinha aqui que a gente está conseguindo fazer tanta coisa, né? Certeza. Então, para quem está nos vendo agora, meu nome é Maria Luísa, sou enfermeira de formação, trabalhei durante 21 anos como enfermeira da atenção básica, estou há 11 anos exercendo a função de articuladora da Secretaria de Estado, né, de São Paulo, que é o apoio que eu presto junto aos 12 municípios da Ciralta Paulista, que faz parte da RAS 11, DRS 11 de Presidente Prudente. Ouvindo a Silvia falar, passa um filme pela cabeça da gente, né, da minha atuação na atenção básica, enquanto enfermeira assistencial, e eu pude recordar de alguns usuários também, onde a gente detectava essa questão do HIV, a questão também do preconceito, o medo do estigma, né, Silvia? Você pode dizer muito melhor sobre isso, porque você vive na pele, né? A questão de carregar essa doença e algo que a sociedade como um todo, ela precisa aprender o respeito ao outro, independente da situação que ele traz com ele, o quanto de sofrimento que isso traz para a pessoa, traz para a família, Sim. o quanto nós que estamos ali na assistência podemos ser suporte para essa pessoa nessa condição de saúde em que ele se encontra. Então, assim, eu percebo quanto a falta de conhecimento mesmo fazem as pessoas terem uma atitude errônea, né, não assertiva, de julgamento, que não cabe o julgamento naquele momento. Mas é isso, como enfermeira, trabalhei durante 21 anos na assistência, sinto falta desse momento, de estar ali prestando assistência. Estou num outro campo de assessoria técnica aos gestores municipais, aos técnicos, né? Mas que é tão prazeroso quanto, né? Descobrir um outro universo que me trouxe outros conhecimentos. E é isso, eu acho que
Em momentos como esse, de reuniões como essa, a gente tem aprendido muito. Nunca se assistiu tanta live, tanta webconferência, nunca se teve tanta reunião. O quanto isso nos aproximou assim, e verificar a criatividade do povo brasileiro, dos profissionais, né? Isso falta muito ainda na saúde pública de capacitação mesmo, de sensibilização com as pessoas, para entender o outro não só como um usuário do serviço, né? Mas como uma pessoa inteira que tem uma história, né? Então, eu acho. Eu não sei se falta capacitação. Eu percebo que a saúde pública ela avançou muito. Talvez o que falte, eu acredite e eu concordo com você, nesse olhar ampliado dos profissionais hoje, não para o usuário, não para o olhar para mais um usuário, mas eu acredito que falta esse olhar dos profissionais para aquele ser humano, para aquele indivíduo que chega na unidade com os seus conceitos, com a sua história de vida, né? Com a sua genética própria, com os seus conceitos familiares, com as suas crenças. É um indivíduo que precisa ser olhado nessa integralidade, respeitado realmente. Então, assim, acho que a gente precisa resgatar na formação desses profissionais a essência do ser humano em nós mesmos, né? Porque são seres humanos cuidando de outros seres humanos. Eu admiro muito os gestores hoje. Eu admiro não só os gestores como os técnicos. Está sendo bastante desafiador fazer saúde pública no país. Muitas vezes você trabalha com recursos humanos escassos, né? E estamos ali com as portas abertas todos os dias, dizendo para a população, pode vir que estamos aqui preparados para te atender, né? Eu digo isso, quando você abre as portas da sua casa para alguém, você está acolhendo. Eu entendo que na unidade básica de saúde também, quando eu abro as portas, eu estou acolhendo a população, mas será que eu consigo acolher ela na necessidade que a trouxe para a unidade, né? Às vezes eu me pergunto, o que é que nós não conseguimos despertar ainda no profissional para que ele consiga compreender que ele é alguém que vai fazer a diferença na vida do outro, oferecendo tudo aquilo que o outro tem direito, orientando ele da melhor maneira possível, mas que para isso ele precisa também estar preparado e que muitas vezes essa chance é dada, mas ele se recusa a aceitar, porque às vezes a capacitação não é no horário de trabalho. Na minha casa eu não vou, não, depois do horário do meu trabalho eu não vou me envolver. Parece que ele é profissional só ali, nas 8 horas, né? Uhum. Aí depois, não, isso não me interessa mais, eu vou deixar para o outro, o gestor que se vire, o meu colega que se vire. Fico pensando, por que o outro? Por que não eu? Por que será que eu sempre deixo para o outro fazer algo que está na minha competência fazer? Por que eu não estou integrado com a minha equipe, com essa oferta de cuidado a que o usuário tem direito? Por que será? Porque quando a gente pensa no profissional de saúde, a gente também tem que olhar para esse profissional de saúde como uma pessoa que foi criada dentro de um contexto, às vezes moralista, às vezes religioso, às vezes com visões machistas dentro da própria casa. Então, este profissional, ele vai trazer para o trabalho dele todas essas características pessoais, né? Então, a primeira coisa a gente se pergunta, e talvez ele nunca tenha se perguntado assim, por que eu resolvi trabalhar com a saúde? Porque trabalhar com a saúde, hoje a gente vê muitas, mas muitas pessoas se formando em auxiliar de enfermagem. Mas por quê, né, Maria Luísa? É porque essas pessoas querem atender bem e fazer o bem? Ou é porque é um campo vasto? Tem área de trabalho, dá para essa pessoa minimamente ter um trabalho e ter a sua renda mensal, né? Então, acho que tem bastante coisa para a gente pensar aí, né? Porque a gente está falando de uma saúde humanizada, que o usuário deseja. E
quem é um bom profissional e um bom gestor também deseja que o seu ambiente de trabalho seja humanizado, que as pessoas sejam respeitosas. Mas eu entendo que tem, assim, esse olhar para quem é aquele profissional, como aquele profissional foi cuidado, como é que aquele profissional, para ele fazer um teste numa pessoa de HIV, ele vai ter que fazer o diálogo com essa pessoa. E até que ponto ele está preparado para ouvir essa pessoa dizer: ah, eu sou gay, ah, eu sou profissional de saúde, ah, eu sou uma mulher trans, né? Ah, eu sou um profissional de sexo. Então, fazer uma testagem também implica você aconselhar, né, fazer o pré-atendimento e o pós-atendimento. Como é que você vai orientar essa pessoa é tão importante a ter isso. uma vida sexual saudável, sadia e segura, se você não consegue olhar para a sua sexualidade, né? Se você cresceu travado dentro dessa história sexo, eu vou fazer para procriar num casamento, mas falar sobre prazer. Eu tenho certeza que tem muitos profissionais que vão falar: eu só vou me capacitar em X temas se for para ganhar mais com isso. Senão, não. Né? Mas tem de tudo, né? A gente é ser humano, dentro e fora do trabalho, né? Eu acho que aí você tocou num ponto extremamente importante, Silvia, que é essa visão também do gestor com a sua equipe. E não só do gestor, porque quando eu falo gestor, também eu estou colocando um peso muito grande, uma responsabilidade somente nas costas do gestor. E algo que a gente, enquanto apoiadora da atenção básica, algo que a gente tenta estar relembrando, né? Cada um com a sua competência, cada um com a sua responsabilidade, é que faz as coisas acontecerem. Então, quão ampliado está o nosso olhar em relação ao nosso colega, ao nosso parceiro? Porque eu sempre digo, quando existe uma sintonia na equipe, não precisa que você, Silvia, fale algo para mim. Só de olhar para você, eu vou perceber, a Silvia não está bem. E às vezes, nós sabemos que no processo de trabalho, né, no corre-corre, eu até às vezes percebi, mas eu esqueci de fazer algo importante. Não basta ver, perceber, é preciso dizer para o outro o que você tem hoje. Então, eu acho que às vezes falta isso, né? Dizer para o outro que você o enxergou, que você enxergou, que você percebeu. Então, nós percebemos. Eu sinto que nós conseguimos perceber isso com muito mais intensidade, mas falamos com menos frequência para o outro, o quanto ele é importante, o quanto a tristeza dele está me afetando, ou quanto o silêncio ou a cara fechada, né? Às vezes é muito comum nós ouvirmos isso das equipes, como que eu sinto, a pessoa é assim mesmo, ela é assim mesmo. Mas será que ela é assim mesmo, né? Qual é a história de vida, como você disse, né, Silvia? Ela também é um ser humano. Esse trabalhador também é um ser humano que está vivendo, de repente, um desajuste familiar, uma condição socioeconômica desfavorável, uma separação, um filho envolvido com drogas, tantas situações aí, às vezes está ameaçado de morte porque se envolveu com situações que não deveria ter se envolvido, está enfrentando a morte de um ente querido, enfim, situações que só o ser humano vivencia, né? Então, eu acredito que talvez alguns comportamentos repetitivos se devam a essa falta deste olhar da empresa, das pessoas que compõem a empresa, e explicitar isso para a pessoa, realmente, né? Porque aí ela vai entender, bom, alguém me viu, alguém me enxergou, né? Faz parte do ser humano isso. Todos nós necessitamos de atenção, do elogio, né? Nós abrimos a reunião e eu falando, meninas, capricharam no visual, né? Na maquiagem. E qualquer ser humano faz parte da essência, o elogio, o carinho, a atenção. Até perceber a dificuldade, porque muitas vezes, Silvia, você disse lá atrás, por que será que essa pessoa resolveu ser auxiliar de enfermagem?
Talvez ela não ame a profissão, mas é a oportunidade que surgiu para ela sobreviver, para ela ganhar um salário. Mas ela pode vir a amar, se ela tiver todo o amparo, se ela tiver todo o direcionamento, né? Que um pai dá para um filho, o filho está começando a engatear, coisa mais linda, o pai quer que o filho comece a andar logo, ele segura na mão. Então, eu acho que falta muito esse segurar na mão. Às vezes, o gestor, no dia a dia, alguém se afastou, o funcionário aposentou, entra uma outra pessoa, e só que ela não teve tempo, ninguém conduziu ela pela mão, ninguém explicou que tem que ser assim, que não pode ser daquele jeito. Até que chegou um dia que pode acontecer algo e essa pessoa é chamada a atenção. Ah, mas nunca ninguém me ensinou que era assim. Agora que eu errei, você vem me criticar, né? Eu acho que essa sensibilidade ainda é um pouco carente nos setores da saúde pública que eu vejo enquanto apoiadora por 10 anos da minha função de articuladora e que muitas vezes a gente pode contribuir com esse olhar também, né? Esse apoio não só da informação técnica, mas dessa questão mesmo relacional, né? O quanto as relações interpessoais elas contribuem para qualificar ou desqualificar um processo de trabalho. Que é a formação dos novos profissionais, né? Quando a gente fala de profissionais antigos, eu consigo dividi-lo em duas categorias, ou pessoas, assim como você, que ama o que faz e está nisso por amor, ou profissionais que, assim, já estão no fim de carreira, a AIDS pegou esse pessoal já quase para se aposentar e eles não veem a hora de sair, de se aposentar para se livrar dessas questões todas, né? Então, mas os profissionais que estão sendo formados hoje, a gente vê que está uma formação muito caótica, né? A gente tem, explicitamente aí, profissionais que estão, médicos que estão se formando, que compram TCC. E a gente vê isso, a gente vê as melhores faculdades, onde quinta e sexta-feira não tem aula, só tem balada, balada e bebida. E é na mão desses profissionais que a saúde, a educação, tudo vai chegar, né? Então, eu penso que aí a gente tem vários problemas, né? Essa questão que você traz de acolhimento, quando a gente precisa mesmo falar com essa equipe, quantas vezes será que a equipe tem uma dinâmica de assertividade? Né? Será que a gente já parou para fazer mesmo uma atividade de assertividade? Como é que eu falo com aquela pessoa? Como que eu mostro para ela que ela tem deficiências, não digo deficiências, que ela tem alguns pontos que podem ser melhorados, né? Como é que a gente acerta numa equipe, assim, ó, uma forma de que cada um consiga olhar e ter um autoconhecimento e dizer assim, gente, eu amo tirar febre, mas eu tenho pavor de tirar sangue. Né? Então, sei lá, como é que a gente consegue fazer com que a pessoa se reconheça e abra mão de algumas coisas assim, olha, isso eu não dou conta de fazer porque não está no meu perfil, mas eu sou muito boa em outra área. Então, eu acho que esse autoconhecimento, encontrar essa forma de alinhar, né, uma equipe e fazer com que as pessoas usem mais o que tem de bom e melhorem ou se afastem um pouco daquela área onde não se sentem confortável. Isso é um baita desafio, né? A gente tem, assim, principalmente em São Paulo, onde fica, falando agora um pouco do HIV e da AIDS, a gente vivencia muito de perto o trabalho da coordenação estadual de DST e AIDS, das secretarias de saúde, e aí, assim, foram colocadas, foram criadas e foram
ofertadas para profissionais de saúde, inúmeros projetos de aperfeiçoamento, de melhoramento, de técnicas de melhoria da capacitação, um monte de coisa. Só que a gente pega, vamos supor, São Paulo, sei lá, que tem 600 municípios, existe uma política maravilhosa de atenção humanizada. Quantos profissionais conseguiram fazer esse treinamento? Quantos profissionais chegaram no seu município e repassaram isso? Eu não vou nem dizer repassar 100%, porque a gente nem consegue absorver 100% de 2 dias de atividade, vamos supor. Então, eu acho que assim, muita coisa já tem pronta, mas a gente não consegue acessar, né? E aí vai virando uma bola de neve isso tudo, né? Mas você falou algo muito importante, Silvia, e que é uma realidade. E as meninas que estão aí, que viveram isso na atenção básica, a Fernanda enquanto gestora, que assim, muitas vezes é favorecida a participação do técnico em alguma capacitação, em alguma formação, só que quando ele retorna para o seu território, essa disseminação da informação não acontece. E por que será? Porque ainda o processo de trabalho naquele território não está institucionalizado. Uhum. Eu percebo que ainda em algumas equipes, reunião de equipe, ela não é vista como uma oportunidade de expor exatamente essa minha fragilidade, que você apontou agora, né? Não é um espaço onde os profissionais se sentem confiantes de dizer assim, olha, eu amo meu trabalho, mas nessa função eu não dou conta, sem ter medo de dizer assim, puxa, se eu falar isso, eu vou perder meu emprego. Porque às vezes você percebe isso. Mostrar que esses profissionais consigam dizer com segurança que mostrar essa fragilidade faz dele uma pessoa forte. Sou muito bom nisso, né? Mas nessa função eu não estou dando certo porque realmente eu não tenho qualificação para essa função. Então, essa percepção da gestão, você falou isso, E é tão importante esse falar, né? É tão importante falar. Conhecer e respeitar as nossas habilidades, a gente consegue reconhecer e respeitar a não habilidade do outro também, né? Fica receoso mesmo. É porque a gente não fala o tempo todo, reunião em equipe é exatamente para a gente avaliar o processo de trabalho. Então, se eu não posso expor essa fragilidade ou essa minha angústia naquele local, onde eu vou expor? Né? Então, eu acho que isso é um desafio, acho que para ser trabalhado nas nossas equipes ainda, para a gente fortalecer. Então, eu percebo que a questão de você poder falar, porque não é porque eu sou um profissional de saúde que a faculdade me preparou para tudo. Não. Né? O que nos prepara, eu sempre falo isso para as equipes da atenção básica, é o trabalho. Né, Silvia? Eu tenho certeza que o domínio que você tem hoje como ativista dentro do HIV, você aprendeu com a doença e convivendo com as pessoas também nas suas diferentes realidades. Não é verdade? E eu acho que uma coisa que a gente traz quando a gente pode ter esse diálogo, e é uma coisa que é muito importante, é você estar num ambiente de confiança. Exatamente. Criar um ambiente seguro e confiável e ter certeza que, assim, olha, eu vou chegar para o meu gestor nesta reunião, eu vou expor esta minha fragilidade e eu não vou virar chacota. Perfeito. Eu vou ter gente para me auxiliar nesse momento a passar por isso e resolver isso. Então, eu acho que essa exposição para a melhoria da equipe, ela tem que estar forrada e fortalecida dentro de um ambiente de confiança, que é onde você vai estar seguro para se expor, porque é uma exposição. Sem dúvida, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Ali realmente é um espaço protegido. Nós costumamos usar muito essa expressão espaço protegido, que eu realmente não serei motivo de chacota, porque senão essa pessoa vai travar
essa pessoa vai travar e realmente nunca mais ela vai ter coragem, porque ela foi traída, né, Silvia? Vai se sentir Exatamente, exatamente. e nós precisamos ter essa sensibilidade e sabermos que somos imperfeitos. Buscamos a perfeição sendo imperfeitos. E que a repetição me faz ser mais perfeita, o conhecimento me faz ser perfeita. E é isso que eu vejo que falta ainda nos nossos serviços hoje. Alguém que segura na nossa mão, né? E que fala assim, não, você não sabe, mas eu estou aqui, eu vou te ensinar. Né? E eu ter a abertura, né? E eu também ter, eu, enquanto profissional, a abertura, a disponibilidade para o aprendizado, porque às vezes eu até tenho alguém que queira muito me ensinar, mas se eu também não tiver essa disponibilidade para aprender também, né? Eu acho que nesse sentido de desafio, a gente está vendo as pessoas se reinventarem de formas tão bacanas, né? A gente teve uma parada LGBT pela internet, a gente está tendo uma conferência de AIDS virtual, então acho que assim, as pessoas só não estão tendo informações, não estão se atualizando se não querem, né? Porque quanta ferramenta de recriação, né, a gente está tendo, quanta ferramenta que a gente está descobrindo para reinventar o trabalho, para continuar fazendo, auxiliando os outros, para continuar prestando serviço. Né? Eu acho que tem muita gente sofrendo por conta da tecnologia, que isso, o Covid está ensinando isso assim para a gente, né? A gente acessar mais coisas que até então a gente não acessava, né? Já falou, um grande desafio que está sendo superado é essa questão do distanciamento. Nós não deixamos de fazer coisas por não estarmos presentes, né? Como apoiadora, agora falando como apoiadora do Estado de São Paulo para os municípios, eu vejo assim, às vezes realmente eu volto para casa e falo, meu Deus, como esse gestor, como essa equipe técnica está conseguindo dar conta. O que eu vejo, Silvinha e meninas, é assim, é uma atualização constante de notas técnicas, é uma enxurrada de documentos que chegam a todo instante, e aí, assim, o grande desafio para mim, enquanto apoiadora, é de que forma eu posso contribuir para que essa informação chegue de uma forma mais enxuta para esse gestor. Né? Para as pessoas que são bem rigorosas, bem responsáveis, nesse momento, quando você traz que está acontecendo tanta coisa, está surgindo tanto trabalho, a pessoa também tem que ter o cuidado de não se doar mais do que ela estaria se doando no horário comercial. Porque eu estou vendo muita gente dizer assim, nossa, eu estou trabalhando muito mais do que antes. Verdade, eu não tenho mais horário para isso. Eu ligo o computador às 8 da manhã, desligo às 10 da noite. A gente tem que ter também, reconhecer que a gente não vai resolver os problemas do mundo. Se a gente adoecer, a gente vai ser mais um problema. Sim. O desconhecido, né? O quanto assim, não, tá lá longe, não vai chegar aqui não. Que é algo que nós precisamos incorporar. Eu só penso nisso depois que chegou. Não. Eu sempre falo assim, nós precisamos surpreender, não ser surpreendidos, né? Então, eu surpreendo na medida em que eu me preparo. Quando isso chegar, se for inevitável, quando chegar, eu já conheço sobre a doença, eu já sei quais são as medidas. Não sei se vocês concordam, mas vocês não acham que falta um pouco isso na cultura do brasileiro? Ou não sei se é só na cultura do brasileiro isso, né? O quanto nós não nos preparamos, né? A gente espera, às vezes, a catástrofe chegar, e aí, depois que aconteceu algo, que aí que eu vou começar a me preparar, e às vezes não deu tempo de eu me preparar direito. Eu ouvia uma presidente do COSEMES do Rio de Janeiro esses dias, essa semana, ela falando, nós nos precipitamos, nós tomamos atitudes equivocadas, porque o grande correria com o advento da pandemia foi estruturar quais serviços? Os hospitalares. E a atenção básica ficou relegada a segundo plano.
quando as coisas tinham que ter caminhado paralelamente, em consonância. Precisávamos Sim, equipar, claro. precisávamos ter hospitais campanhas, mas não abandonar a atenção básica. Eu refleti muito na fala dela, eu falei, nossa, ela foi muito sábia, né, nessas palavras, né? Que nós nos precipitamos adotando condutas que não foram assertivas e que agora, tanto que nós estamos retomando, né? A assistência, tentando retomar com a maior segurança possível. Eu acho que é isso, né? É, Às vezes, por desconhecer no apavoramento, todo mundo diz, fecha tudo, para tudo, nós paramos tudo. Mas será que é parar tudo mesmo? A vida não para, a vida continua. As pessoas continuam adoecendo, as pessoas continuam precisando de assistência, né? E como nós fechamos serviços? e o nesse problema é que contexto, com Maria essa. Luísa, quantas pessoas morreram ou pioraram das suas patologias porque não tiveram continuidade de atendimento em serviços básicos, Exatamente, Silvia, né? exatamente. Hoje nós vemos isso claramente. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o pós-pandemia, depois que acabar. Acabou, a economia provavelmente não vai estar lá essas coisas, vai estar, né, vai ser bem complicado a parte da economia e vai ter muitos casos, e eu tenho certeza disso, infelizmente, muito casos de suicídio. Então, pensando que nós precisamos nos planejar, a gente precisa começar a pensar que isso provavelmente vai acontecer, né? E o que nós vamos fazer em relação a isso? Nós, saúde pública, nós, atenção básica, nós, familiares, vizinhos, nós, população, seres humanos, né? O que vamos fazer em relação a isso? Vamos normalizar também, como já fizemos com a pandemia, a gente normalizou tudo. Não, é normal morrer mais de 1.000 pessoas por dia. Estamos normalizando, infelizmente, né? E é realmente algo para ser discutido nos territórios, porque quantas dessas pessoas que perderam o emprego terão o emprego de volta? E quantas irão morar na rua? E o que cada gestor, o que cada prefeito está pensando em fazer para ajudar essas pessoas? No período pós-pandemia, nós vamos ter a pandemia, ela ainda citou assim, dos surtos em saúde mental. E não é só de quem tem alguma doença, algum desequilíbrio, às vezes do próprio trabalhador que estava na linha de frente da assistência a essa pandemia. Porque o nosso corpo é sábio, né? No momento que ele está tendo que prestar cuidado, ele não adoece, ele se obriga a estar forte. Só que depois que as coisas entram no equilíbrio, não é? Aí ele relaxa, você relaxa, e ele fala, agora você pode adoecer, não é bem assim? A caixinha explode. A caixinha explode. É. Então, eu acho que é momento realmente de, em cada território, nós começamos. Você falou isso, me despertou aqui. Algo para a gente estar discutindo nos nossos territórios, com a gestão municipal, com a equipe técnica, como nós já podemos ir nos preparando para isso, porque isso, de alguma forma, vai acontecer. E esse planejamento tem que ser feito agora, né? Agora, exatamente, Bia. Esse planejamento tem que ser agora. Eu não sei, eu acho que vocês precisam pensar nisso tudo que a gente trouxe hoje. Quais são as atividades, quais são os pontos cruciais que podem e devem ser trabalhados para a melhoria das equipes? A gente falou aqui de capacitação, de autoconhecimento, de respeito, de confiança, né? Então, eu acho que conseguir ofertar no trabalho de vocês, dentro da consultoria, conseguir ofertar receitas de bolo para esses momentos, para esse desafio, é muito importante, porque o que vocês estão fazendo, o olhar que vocês estão expandindo, vendo toda essa problemática, sentindo toda essa necessidade de melhoria, já é um avanço muito grande. A gente não costuma ver profissionais da saúde, psicólogas,
querendo ser educadoras para melhorar as pessoas que fazem o atendimento lá na ponta. Então, eu acho que, assim, vocês desenvolverem mesmo um programa como facilitadoras de melhoria de equipes, de alcance de desenvolvimento pessoal, porque a gente não pode esquecer que cada profissional que está atendendo é um indivíduo único, né? E é esse indivíduo que vai formar a rede, que vai formar o todo, né? Então, eu acho que se vocês já estão ajudando, porque só de pararem para pensar, para estruturar e elaborar coisas tão importantes que precisam ser ofertadas, eu acho que, nossa, é muito legal. Eu acho que, como a Silvia disse, vocês já estão ajudando porque vocês acreditam em vocês. Eu acho que, de repente, uma forma de vocês ajudarem também, eu acredito que nesse momento, o quanto eles acreditam no trabalho que eles realizam hoje nos territórios deles, o quanto eles acreditam no potencial deles, né? E eu acho que vocês é um exemplo disso. Quem é a Integratis Assessoria? O que a Integratis Assessoria espera, né? De onde ela surgiu? Quem é a Juliana? A Juliana era uma... tinha que ideal de vida. Quem é a Viviane? O que levou a Viviane a fazer um curso de nutrição? O que você espera melhorar na vida das pessoas com seu conhecimento de nutricionista? A Bia como fisioterapeuta, a Fernanda enquanto farmacêutica. Eu acho que isso também poderia contribuir muito nessas dinâmicas, nessas reuniões com as equipes. Quem sou eu, profissional, e o que eu espero e o que eu acredito que eu possa fazer de melhor na vida das pessoas que me são trazidas, que a vida coloca no meu caminho, e eu sempre digo, a vida não coloca nos nossos caminhos pessoas para nada. Eu só tenho que reconhecer por que é que ela veio até mim, o que é que eu posso ofertar de melhor para essa pessoa, né? E no campo assistencial a gente sabe que isso é muito vasto. E aí eu deixo uma frase para vocês, então. Se vocês se cansarem, descansem, mas não desistam. Então, Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, gente. Tchau. Tchau.